Nascido Edson Arantes do Nascimento, eternizado Pelé. Rei do futebol, atleta do século, brasileiro, mineiro de três corações, autor de 1.281 gols em 1.363 partidas. Então seria que a gente podia dar ainda um joguinho entre nós? Só para animar um pouquinho. Isso! Opa! Tá vendo? É isso! Opa! Não faz mal, não faz mal. Ela volta sozinha. Vamos um pouquinho fora, mas depois volta. Não me faça isso! Que isso, rapaz? Vai pegar a bola, não me faça isso! O que é isso? Por que não faz isso? Vai me ensinar um menino errado aí, rapaz? Que é isso? Pelé justificou o apelido de rei. Os números conquistados ao longo de mais de 2 décadas de carreira mantêm Pelé para sempre na história. Foram 3 conquistas de Copa do Mundo com a seleção, 6 títulos brasileiros, 10 títulos paulistas e 7 bolas de ouro. A Copa do Mundo, aliás, foi o seu grande palco. Até hoje, ele é o jogador mais jovem a levantar o troféu com 17 anos, 249 dias no título de 1958. Outros tantos tentaram tomar a coroa, mas cada um em sua chuteira. Pelé só teve um. Ao marcar o 10º gol da carreira em 1969, Pelé escreveu na história o seu discurso mais famoso: "Vamos proteger as criancinhas necessitadas." Essa oportunidade para pedir a todos os brasileiros que não esqueçam das crianças pobres, entende? Em tempos de muitas trocas de clubes, Pelé vestiu apenas 3 camisas. Felizes os santistas, os brasileiros, os torcedores do Cosmos, quando ajudou a popularizar o futebol nos Estados Unidos. Por lá, também ficou famoso o discurso em que pedia mais amor. Fala, time do Esportes R7, sempre tentamos trazer aqui alegria, entretenimento, informação, falar desse esporte apaixonante que é o futebol, até de um jeito um tanto lúdico, mas desde o último 29 de novembro estamos todos um pouco enlutados, em razão, você sabe, é claro, da morte do rei do futebol. Morreu Edson Arantes do Nascimento, morreu o rei Pelé. Esta então vai ser uma live de homenagem para aquele que ganhou 3 Copas do Mundo e justificou a sua majestade. Vamos receber convidados que estiveram com o Pelé, ou tem alguma história com o rei do futebol. Para começar esse papo, eu quero contar já com o meu amigo, parceiro, Cosme Rimoli, que está por aqui. O Cosme tem bastante história assim, de bastidores de futebol. Acredito que conviveu com o Pelé durante algum tempo, né, Cosme? Entrevistou o Pelé outras tantas vezes. Bom, boa tarde. Queria contar já com uma história que você tem do rei do futebol. Boa, Avelar. Prazer estar contigo de novo, depois do Catar. Vou ser bem sincero, fazer até uma confissão. Eu não imaginava que fosse sentir tanto, porque a magnitude da morte do Pelé veio depois, acho que até para todas as pessoas. Eu participei de alguns programas agora, falei com outras pessoas. O Pelé representava muito e a gente não se dava conta, demais. Nós dois, quando a gente estava no Catar, né, as pessoas atrás de informações, geralmente jornalistas de fora, muito mais do que jornalistas brasileiros. Mas aquilo é o de sempre, a gente valoriza só quando se vai. Tanto que o Museu do Pelé quase fechou porque não tinha gente que tinha interesse para visitá-lo. Bom, a história que me vem à mente, eu entrevistei o Pelé algumas vezes. A mais importante delas foi quando eu fui até Brasília, e ele era ministro, colocado pelo Fernando Henrique, e aí a imprensa, nós da imprensa e muitos políticos acreditavam que o Pelé não ia tomar decisão nenhuma, ele estava lá só como símbolo, mas, na verdade, ele surpreendeu a todos, tanto que ele criou, junto com advogados importantes, a Lei Pelé,
né? E eu lembro que na entrevista que ele me deu, ficamos conversando mais de 1 hora, ele me falou bem claro, olha, não quero mais que jogador de futebol seja escravo. Então, ele forçou porque também o Fernando Henrique foi muito esperto. Tinha que ser uma figura como o Pelé para enfrentar os dirigentes, porque os dirigentes do futebol brasileiro são os últimos coronéis. E graças a ele, com muita pressão, o passe acabou. Hoje o jogador ele é independente, pode planejar a sua vida. E assim, o Pelé vai muito além, né, do que a gente imagina, aqueles palpites bobos de seleção brasileira perdendo, ganhando, discussões bobas com o Romário e tal. O Pelé era uma pessoa muito, mas muito inteligente. E a abrangência dele no esporte é espetacular. Ele conseguiu fazer com que o futebol brasileiro perdesse o complexo de vira-latas e conseguiu fazer com que o futebol entrasse para valer nos Estados Unidos. Olha, ele foi uma figura assim importantíssima que a gente não pode deixar de reverenciar. Como eu fiz um texto até que a gente estava conversando, só para terminar, desculpa, Pelé, é que a gente esqueça um pouco o que o Edson fez e se foque no Pelé. Exatamente. O Cosme bem lembrou as homenagens, né? As tão importantes homenagens em vida. O Pelé recebeu uma homenagem da FIFA lá no Catar. E quantos brasileiros foram naquela homenagem? Ou quantos brasileiros ilustres, né? Tirando os repórteres aqui, por exemplo, Cosme? Olha, foi uma vergonha, sinceramente vergonha, porque todos aqueles ídolos que a gente acompanhava nas tribunas, nenhum, nem Ronaldo, nem Kaká, nem Roberto Carlos, nem Rivaldo. E aí, quem que fez o discurso sobre o Pelé? Fala você, Avelar, quem que fez o discurso? Coube a Gianni Infantino abraçar a coisa ali toda e tomar para ele, né, como o grande responsável por aquela homenagem, o Pelé que jogou na década de 70 no Catar, então recém-independente. O Pelé joga no estádio que vai dar origem ao Califa, que foi um dos 8 estádios da Copa do Mundo. E, Avelar, também quem falou também um pouquinho e fez um discurso até curto, mas impressionante, o Zanetti, argentino. Argentino. Também teve então, isso, é verdade. Para as pessoas perceberem como o mundo valoriza mais o Pelé do que a gente, Avelar. Olha, a gente estava falando bastante aqui de Pelé, claro, muita coisa aconteceu. Eu quero chamar também uma matéria do Balanço Geral. O Balanço Geral tem uma curiosidade bastante grande dos vestiários da Vila Belmiro, enquanto a gente está rodando essas imagens do Pelé. O Pelé, acho que é o grande legado do Pelé como ministro do esporte, ainda que a Lei Pelé tenha alguns senões, né, alguns quesitos que precisam ser atualizados, na minha opinião. Por exemplo, a figura do empresário acho que precisa de uma atualização dessa Lei Pelé. O Balanço Geral mostrou o armário do rei na Vila Belmiro. Se a gente estiver no ponto, a gente pode colocar o que tem dentro desse armário. O Santos faz questão de preservar este armário por lá. Vamos dar uma olhada. Do local lá onde fica o armário, ficaria o armário do Pelé, que está fechado. É meio uma cápsula do tempo, olha lá. Tem um vidro que fecha uma porta e existe um mistério em torno disso. O que existe ali? Vocês têm uma ideia? Pois é, e o Santos faz questão de manter esse mistério, né? Porque é um armário fechado e o pessoal mesmo do Santos fala, olha, só tem um funcionário que abre de vez em quando para fazer uma limpeza. Ele sabe o que tem lá dentro, mas ninguém mais sabe. Então, assim, é um mistério que o Santos gosta de guardar e a gente não sabe. De repente tem algum objeto que o próprio Pelé tenha doado para o Santos, uma camisa, uma chuteira, um troféu, alguma coisa. Só que é um segredo guardado a 7 chaves e o Santos faz questão de manter esse segredo. Acho que faz parte do folclore, da história do futebol do Santos, do futebol brasileiro, da história do Pelé também. Você acha que nesse momento é interessante abrir essa cápsula do tempo? Eu não sei, rapaz, eu não sei. De repente, né? Porque virou uma cápsula do tempo mesmo, né? Porque o único armário, você vê, o vestiário do Santos todo. Né? Todo tem os espaços. O único que está fechado é esse do Pelé. Inclusive, a gente já comentou aqui que a camisa 10 do Santos, né, será aposentada, inclusive no próximo Campeonato Paulista, que a Record vai fazer a cobertura completa, o Santos vai jogar com uma estrela a mais. Essa homenagem já tinha acontecido antes, não foi agora por causa da morte dele, mas já tinha acontecido essa decisão de jogar com uma estrela a mais na camisa do Santos, em homenagem ao Pelé, já tinha sido feita, né? Uma coroa, né, Cosme? Uma coroa em cima do símbolo, já na Copa São Paulo.
Cosme, você acha que o novo estádio do Santos, tão falado novo estádio do Santos, pode sair? Você acha que a Vila Famosa, de repente, pode dar lugar ao estádio que o Santos tanto quer construir e, de repente, se chamar estádio Rei Pelé, estádio Edson Arantes do Nascimento ou coisa do tipo? Você acha que isso impulsiona agora? Pô, Avelar, olha, muito bem lembrado. Eu acho que deveria sim. O problema é comercial, porque o Santos tá tentando negociar, inclusive a venda dos name rights, mas olha só, tem uma informação legal hoje de bastidores. Foi o Pelé que decidiu que seu corpo fosse velado na Vila Belmiro, porque havia a pretensão de alguns que levassem o Pelé para o Maracanã, por ser um símbolo do futebol brasileiro, mas ele fez questão. E agora também, só para deixar as coisas claras, o presidente Andrés Rueda acabou de dizer que ele vai aposentar a camisa do Pelé, a camisa 10, mas por essa temporada. É uma coisa que eu acho, assim, absurda, porque, pô, você que entende bastante de basquete, Michael Jordan, o Kobe Bryant, a camisa 8 e 24 do Bryant, a camisa de 23 do Michael Jordan não fazem mais parte desses clubes. Então, eu acho assim que era o mínimo que o Santos deveria fazer. Deixar assim, mas o contraponto do Santos é que a camisa 10 é a mais vendida. Sim. Então, o Santos quer continuar vendendo, mas assim, pelo menos a minha opinião é que deveriam sim fazer uma homenagem para o Pelé. Inclusive, a família pediu para isso. Eu não sei o que você acha. Olha, eu acho que a gente ainda não tá nesse ponto, viu? E o raio cai tantas vezes lá na Vila Belmiro que eu acho que outros camisa 10 não igual ao Pelé vão surgir, mas, por exemplo, como surgiu por lá o Neymar também. Quero colocar aqui já uma frase, Diego Sabino, Pelé eterno. Acho que isso resume bastante o Pelé eterno. A gente viveu agora 2 anos da morte do Maradona, Cosme. Tem um VT para a gente passar enquanto a gente bate um papo por aqui, daquela histórica embaixadinha de cabeça, algo como se fosse simples aqui, como se eu e você, a gente ficasse assim, ó, tocando bolinha de cabeça. Acho que é um momento histórico. Existe mais essa rusga Brasil e Argentina do que Argentina para o Brasil, Cosme? Qual a sua visão sobre isso? Não, pois é, a rivalidade. Agora já arrumou uma bola a rivalidade é enorme. E foi aquele sucesso, foi aquela emoção, olha só. A gente está vendo o vídeo aqui nesse momento, olha lá. Parece que é algo fácil, né, Cosme? Parece que assim, eu e você aqui, ó, tocaninho de cabeça. Se quem tiver assim, uma bola e um parceiro aí do lado, depois tenta fazer isso assim 3 vezes. É muito complicado. E 2 gênios, 2 cracassos do futebol mundial. Se hoje a camisa 10 é o que é, em muito por conta do Pelé e em muito por conta do Maradona. Mas diga, Cosme. Então, Avelar, ao longo dos anos, a relação entre eles mudou, porque houve a rivalidade, os dois entraram na pilha da imprensa brasileira e argentina, eles até se tratavam mal. Aí foi o reencontro, quando o Maradona tinha o programa dele, foi sensacional. Mas eu arranquei uma frase bem interessante do Maradona em 94, quando eu cobri a seleção da Argentina, lá nos Estados Unidos. Aí eu fui falar, Diego, pode me dar uma entrevista e tal? E aí, rapidinho, fiz algumas perguntas para ele, e aí aí terminou a entrevista, ele chegou e falou, olha, vocês têm que agradecer aos céus, porque o Pelé nasceu no seu país. Porque se ele nascesse no nosso, ou seja, até o Maradona cobiçando o Pelé. Cara, assim, não tenho o que falar, não tenho o que falar. E para mim, não sei para você, Avelar, mas não existe a menor comparação. Para mim, o Pelé está acima de todos. Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, você soma as conquistas, você viu o que o Pelé fez. Para mim, não existe ninguém nem parecido. Não sei para você. Tô com você 100% nisso. Esse gol que a gente acabou de ver, gol de final de Copa do Mundo com 17 anos. Poxa, muitos jovens com 17 anos, eu era um desses, não sabia muito ao certo o que queria fazer. Já tinha uma boa indicação para o jornalismo, mas não tinha lá muito claro, né? A vida, o Pelé estava fazendo 2 gols. E no que a gente pode ver, a gente vê gol de falta, gol de pé direito, gol de pé esquerdo, gol de pênalti, assim como o 10º gol, gol de cabeça. O seu pai, Dondinho, era um exímio cabeçador, o único jogador que fez 5 gols de cabeça, e Pelé foi até nos gols em que não marcou, como este aí, né? Contra a Tchecoslováquia, contra o Uruguai, enfim, muitos e muitos gols. Quero colocar nesse papo com a gente aqui, Cosme, o Pietro Otsuka está lá na porta do Hospital Albert Einstein, e ele pode trazer as últimas informações, o que tem de lá.
Qual a movimentação por lá? A gente sabe que tem bastante, a imprensa estrangeira tá por lá, né? Pietro, boa tarde, bem-vindo aqui para a nossa live. O que você pode trazer dessa movimentação do hospital para a gente, por favor? Boa tarde, Avelar. Boa tarde, Cosme, todo mundo que está assistindo a gente. Como você bem disse, estou aqui na porta do Hospital Albert Einstein, onde o Pelé escreveu seu último capítulo da vida. A movimentação está bem grande, especialmente de jornalistas, tem repórter do mundo inteiro aqui. Falei com o italiano, falei com o chileno. Infelizmente, o italiano com quem eu estava conversando aqui, acho que precisou ir no banheiro, alguma coisa, deu uma fugida de mim, mas depois eu corro atrás dele. E só trazendo algumas informações aí sobre velório, sepultamento e tudo mais. Como o Cosme bem disse, o velório acontece na Vila Belmiro por um pedido do próprio Pelé, onde ele escreveu toda a sua belíssima história aí no futebol, além da seleção brasileira. O velório acontece a partir das 10 da manhã da segunda-feira até as 10 da manhã da terça-feira, então 24 horas aí de muitas homenagens do Santos, né, time do coração do Pelé, além do Vasco e todos os outros aí que o Pelé já falou algumas vezes que torce. Será aberto para o público, mas o público não poderá interagir ali com o caixão, vai ser uma área mais reservada para familiares, amigos mais próximos, né? Acho que o pessoal já deve ter visto aquelas fotos da Vila Belmiro com uma tenda branca ali no meio do campo, é onde o corpo vai ficar e onde os familiares e os amigos mais próximos ficarão. Depois do velório, acabando ali 10 horas de terça-feira, vai ter o cortejo, né, do corpo do Pelé pelas ruas de Santos. O corpo vai passar pelo Canal 6, onde mora a mãe do Pelé, né, a Dona Celeste, e ele vai, enfim, chegar no memorial, preciso buscar o nome aqui rapidinho, que é um pouco difícil, o Memorial Necrópole Ecumênica, que fica ali a 600 metros, mais ou menos, da Vila Belmiro. E só uma história curiosa, antes de eu encerrar essa primeira participação aqui, na autobiografia do Pelé, de 63, ele fala que quando comprou ali ele comprou o andar inteiro, né, do memorial, tanto para ele quanto para toda a sua família, e foi uma feliz coincidência, nem um pouco intencional, que do andar dele tem vista para a Vila Belmiro. Então você vê que Pelé e Santos são um só, e a Vila Belmiro faz parte dessa história também. Joia, Pietro. A Vila Belmiro faz muito parte dessa história. Eu não sei se eu estou ainda comovido, porque foi aniversário da minha mãe ontem, dia 29. É contranatural enterrar um filho, né, Cosme? Então, acho que é um sentimento que a gente tem que prestar para a Dona Celeste também, né? Se a gente pode fazer alguma coisa aqui, é homenagear essa senhora que, de repente, não foi poupada de algumas coisas, né? De não saber o real estado de saúde do filho, e agora, com 100 anos, ver esse ícone, essa lenda, essa legenda do esporte partir. E Avelar e Pietro, a Dona Celeste foi fundamental na história do futebol mundial, né? E isso que ninguém vai tirar, porque a primeira proposta do Pelé era para jogar no Bangu. E aí ela falou, o Rio de Janeiro, na época a capital do Brasil, ela falou, não, de jeito nenhum. Eles moravam em Bauru, apesar de ser de Minas, falou, não, vai para mais perto. Aí o Valdemar de Brito levou para o Santos. Imagina se o Pelé fosse para o Bangu, o que seria do futebol mundial? Qual teria sido essa história? O Pelé também que diz, e a Dona Celeste diz assim, olha, filho, você pode jogar futebol, mas eu quero um diploma. Então o Pelé, na década de 70, se forma em educação física, né, consegue cumprir esse desejo, esse sonho da mãe. Quero voltar com o Pietro rapidinho. Pietro, você fica à vontade para movimentar aí, fazer também o seu trabalho, essa cobertura que está toda lá no r7.com. Pietro, eu queria saber se tem torcedor, se tem, de repente, flores, buquê de flores por aí, como é que está essa movimentação de torcedor? A gente sabe que lá na Vila Belmiro, em Santos, já tem alguma movimentação de torcedor. Aí no hospital também tem? Então, agora, aqui no hospital, acho que a maioria do pessoal se despediu ontem, né, voltou para casa. A gente tem mais jornalistas do que torcedores, mas tem um grupo de torcedores que daqui a pouco eu vou lá falar com eles, de fãs do Pelé, na verdade, com cartazes, bandeiras. Não sei se vocês conseguem ver aqui, daqui a pouco eu vou para lá. Espera para cá. Eles estão para trás de mim aqui. Daqui a pouco eu dou um passeio aqui, dou uma volta e vou atrás dele. E vou atrás também de jornalistas aí do exterior para um pouco da repercussão de como foi fora do Brasil, né? Que aqui, claro, o Pelé é brasileiro, essa repercussão vai ser gigante, mas tem uma capa de jornal do mundo inteiro que não abriu hoje uma foto do Pelé na capa. Então, exatamente. Daqui a pouco eu dou uma voltinha aí, todos esses detalhes aí para vocês. Joia, Pietro. Peço desculpas que o áudio do Pietro está, às vezes, um pouco metalizado, como a gente fala, um pouco picotado,
mas é tudo para trazer a informação ao vivo. Pietro, pode desconectar com a gente, pode ir lá buscar os nossos torcedores, fica à vontade por aí. Por aqui, Cosme, eu queria aproveitar também, poxa, todo o seu conhecimento. O Pelé foi um cara que transcendeu, assim, o esporte, né? A gente tem um depoimento do Flávio Rico, colunista do R7, especialista também em assuntos da TV. Tá na moda dizer que furar a bolha, Cosme. O Pelé foi esse cara que furou a bolha. Queria sua opinião, seu comentário, antes da gente rodar o VT do Flávio Rico. Então, se a gente for falar do lado artístico do Pelé, aí foi difícil. Porque, assim, o Pelé cantando, assim, foi legal isso que você falou sobre o lado educacional, porque a dona Celeste fez mesmo questão que ele tivesse um diploma, e ele ficou absolutamente fissurado com essa história de que o brasileiro precisava se instruir, e aí fez aquela música, aquele clássico que eu já te ouvi cantando, quando a gente estava no mesmo... a ABC, então, a gente ficamos no mesmo apartamento lá no Catar, e eu ouvia todos os dias o Avelar cantando a ABC. Não, mas agora falando sério, ele transcende, porque assim, quando você cita o nome Pelé, em qualquer país do mundo, já a pessoa que está do seu lado já abre um sorriso imenso. O Pelé, ele fez com que o Brasil entrasse no mapa do mundo, porque a gente vive na periferia, não adianta falar. Tem Europa e tem Estados Unidos, tem o resto do mundo, e a China agora. Mas, enfim, o Pelé, quando ele fura a bolha, ele fez até filme com o Stallone, cantou bastante e tal, mas a missão, assim, humanitária dele foi ótima em relação ao ensino, mas ele poderia ter enfrentado o preconceito racial, poderia ter feito muita coisa, mas a geração dele era muito solida. Mas, Avelar, aquilo que você falou, o Flávio Rico deve ter muito o que falar. Dentro de um contexto, né, de ditadura militar, na década de 70, por exemplo, enfim, muita gente, por exemplo, no discurso das criancinhas pede que, ou acusa de ser puramente demagogo, enfim, sim. A gente vivia o ato institucional número 5, por exemplo, enfim. Vamos plugar o que o Flávio Rico tem de história pra gente também. Flávio Rico, São Paulino, isso é curioso da gente ver, né? Como diferentes torcedores acompanhavam o Pelé, faziam questão de repente ir ao Pacaembu, a Vila Belmiro, ao Maracanã, onde tivesse para acompanhar o Pelé. Vamos ver a história desse jovem Flavinho Rico, o que andava fazendo para ver um jogo do rei do futebol. Cosme, Avelar, triste falar do Pelé, né? Triste falar do Pelé nesta ocasião. Ele que nos proporcionou tantas alegrias. Para mim, em especial, eu ainda molecão, viajando com Orlando Duarte, acompanhando o time do Santos em vários jogos do Campeonato Paulista, Ribeirão Preto, Araraquara, Jundiaí, Campinas. Foram vários os lugares, Vila Belmiro, naturalmente, Sorocaba. E uma ocasião que me chamou muito a atenção e eu guardo na memória até hoje, foi um jogo Portuguesa, Santista e Santos. Eu ia falar Santos e Portuguesa Santista, mas o mandante era Portuguesa Santista. Naquela ocasião, o Santos, antes ainda de concentrar na chácara Nicolau Moran, o Santos concentrava na própria vila. Aí chegou a hora do jogo, meia hora antes do jogo, seu Toninho era o técnico. Vambora. E eles todos vestidos, com aquela roupa branca bonita do Santos, calção branco, camisa branca, todos de tamanco de madeira, chuteira na mão, saindo da Vila Belmiro a pé até o Uricumurça. Jogaram, ganharam de 3-1, Pelé fez gol nesse jogo, não lembro quantos, e aí na volta, a mesma coisa. Acabou o jogo, tiraram a chuteira, botaram o tamanco e vieram a pé de Uricumurça para Vila Belmiro. Foram muitas as histórias com o Pelé. Eu, felizmente, convivi bastante com ele, com a família dele. Quando ele foi casado com a Rosemary Schoube, eu frequentava a casa do Pelé. E também o Pelé frequentava a casa da minha mãe quando ele fez uma novela na TV Excelsior. A Vila Guilherme ficava próximo à casa da minha mãe
e ele vinha na hora do almoço almoçar na minha casa. É claro que a rua de Djalma Dutra virava um verdadeiro alvoroço. Ninguém sabia que o Pelé ia, mas todo mundo descobria que o Pelé estava lá. Pena falar do Pelé numa ocasião tão triste, mas vamos lembrar das coisas boas que ele nos deixou, tá bom? Obrigado, Cosme. Obrigado, Avelar. Nós que agradecemos, Flávio. Poxa, genial. Flávio que tem o programa de todos os programas aqui no R7, é o Pelé da comunicação, sou muito fã. E que história maravilhosa. Tem o Pietro agora aqui, que parece que tem torcedores com ele lá. Pietro, vamos ver o que você conseguiu pra gente. Pietro caiu. É claro, porque é lógico que tinha que acontecer isso, né? Com um apresentador super experiente como eu, normal. Diga, Cosme, acho que eu te interrompi. Uma coisa bem importante também, quando a gente fala que o Pelé fez 1.281, 1.280, ele falava que era 1.283 gols, ele somava mais 2 por conta dele. E a gente fica impressionado. Eu fiz uma pesquisa e também eu descobri, lendo sites de fora, e até os diretores do Pelé Eterno, filme que todo mundo tem que ver, Isto é Pelé, todo mundo tem que ver. São 150 gols que o Pelé fez que estão documentados. Só de 1.200, de quase 1.300 gols, só temos a documentação de 150 gols. Imagina se essa geração tivesse acesso a esses 1.000 gols. Por isso que, assim, é uma pena. O Pelé já é um ídolo, um ícone mundial. Imagina, a gente não tem quase só 10% de documentados os gols que ele marcou, Velar. É uma pena. Outros tempos, enfim. Eu queria contar mais uma história, queria plugar aqui mais uma história. O repórter João Feza, colaborador do R7 e Live BR, ele entrevistou o seu Didi, que costuma dizer, tem um salão lá em Santos, pertinho ali da estátua do Zito, Capitão Zito. Ele costuma dizer o seu barbeiro e o barbeiro também do Pelé. Vamos ver esse depoimento que o João deixou pra gente. À frente. Vamos para frente, que para trás vem gente. Pelé, muito agradecido a você. Fico muito obrigado a você, Pelé. Muito obrigado a você. Você é nosso, Pelé. Obrigado, obrigado. Obrigado, Pelé. Obrigado. Obrigado tudo por tudo. Esse foi o seu Didi. Eu chamei errado, inverti a ordem aqui. Agora sim, vamos ver o João Feza, parceiro, colaborador do R7, do Live Futebol BR, que também foi quem entrevistou, foi quem colheu esse brilhante depoimento do seu Didi, bastante emocionado. Bom, em fevereiro, na parceria Live Futebol BR e R7, eu pude conversar com o João Araújo, o seu Didi, barbeiro do Pelé, o primeiro a moldar o famoso topete do rei do futebol em várias oportunidades. Aliás, o salão ele mantém ali jornais da época que registram passagens do Pelé pelo salão do seu Didi. Era uma segunda-feira quando eu estive lá, e quando tradicionalmente os salões estão fechados, o seu Didi estava aberto e atendeu a reportagem. Que legal, que legal. Muito bem. Esse é o João, né? O Cosme, você sabia dessa história do topete do rei? Topete do rei não foi por acaso, então, né? Então, pois já é difundido isso, mas, Avelar, vale destacar que o Pelé era realmente muito simples, ele tratava todo mundo com o maior carinho, cuidado e tal, e você sabe o quanto eu sou chato, sou crítico mesmo, então, sou mesmo, assumo, tipo, não fico babando ovo para jogador, não vou ficar, se tiver sorte na vida de entrevistar Beckenbauer, entrevistar Maradona, falei com gente importante, técnicos, fiz um curso de técnico jubilado e nunca cheguei a pedir nada para ninguém, mas isso aqui eu tive que pedir. Não sei se dá para ver. Aqui, ó. Cosme,
com amizade Pelé. É uma camisa do Santos, Cosme? A gente não está tentando identificar? É do Santos? Então, não, ela é uma camisa de uma empresa que o Pelé estava sendo patrocinado, e aí eu fiz uma entrevista com ele rápida sobre futebol e tal, e aí aproveitei, entrei na fila, Avelar, tinham umas 50 pessoas, todos os jornalistas fizeram questão de ir na fila, porque assim, isso aqui é para sempre, né? Porque eu falei, não, e é o melhor dos melhores, e eu vou colocar no quadro essa camisa que vale. Vale muito, parabéns, não sabia disso não, pegou a gente de surpresa aqui na live, poxa, que legal. Eu pude fazer uma pergunta para o Pelé só, na época dos estádios da Copa de 2014, era comecinho de metade de 2013, mais ou menos, e ele falou, bom, agora não adianta devolver o dinheiro para o dinheiro que foi gasto nos estádios, não adianta devolver para a população, né? A gente também cobrou bastante o Pelé nessa época, a gente foi até um pouco duro com o Pelé, viu, às vezes. Quero chamar o Pietro, parece que o Pietro tá com torcedores por lá, o sinal tá bom por aí, Pietro? Gente, literalmente 5 segundos depois que eu desliguei, apareceram 2 torcedores aqui com a camisa do Santos. Um deles foi o seu Raimundo aqui, que é de São Paulo, né, seu Raimundo? Eu sou de Guarulhos, São Paulo. De Guarulhos, São Paulo. Seu Raimundo, queria que você, por favor, se apresente. Zé Rodrigues. Boa tarde. Hoje é um dia divisor de água. Até ontem tinha o atleta do século, hoje só tem o Edson Arantes do Nascimento, mas feliz daquele que viu o atleta jogar, né? Incomparável com os dizem que é bom hoje. Infelizmente, estamos órfãos. Exatamente, cara. Você chegou a ver o Pelé jogar, ouviu histórias do pai, do avô? Não, eu acompanhava pelo radinho. Na época eu morava no Paraná, acompanhava naquele radinho de pilha. E vim para São Paulo, já mais ou menos em 1980, ele já estava no Cosmos de Nova York. Entendi. Mas dá para dizer que você virou santista por causa do Pelé? Sim, pelo gênero que ele é. Meu pai também era santista, mas ele era diferenciado. Quem gosta do melhor, então eu torci pro melhor. E quando você chegou a notícia, você pensou em vir para cá? O que passou pela sua cabeça? O que você ficou sentindo? Sim, eu sou taxista, estava passando na Brigadeiro Luiz Antônio e voltei imediatamente para cá ontem. Fiquei muito abalado. Imagino, não tem como ser diferente, né? Foi-se Edson Arantes, mas como disse o seu Raimundo e todos nós aqui, Pelé é eterno. Daqui a pouco eu volto com mais um torcedor aqui, vou dar mais uma volta e tamo junto aí, gente. Valeu, Pietro, obrigado. Convido também todos vocês a comentarem, você que tem uma história com o Pelé, de repente tem um caos interessante, pode comentar aqui no nosso chat, a gente põe aqui na tela, o Matheus tá lá comandando tudo por ali, pode plugar sempre os comentários, o Eugênio também tá com a gente aqui fazendo essa live, eu quero contar com a participação de todo mundo. Cosme, realmente era impressionante. Desculpa, deixa eu só ler aqui um comentário. Lembro do meu avô, que era São Paulino, disse que virou a casaca por causa do Pelé e virou santista. Aconteceu bastante isso, né, Cosme? Muita gente era encantada com o Pelé, né? Não, sim. Principalmente, muito engraçado, porque todo mundo tem amigos de vários clubes, torcedores de vários clubes. Eu tinha muitos amigos corintianos, que na época o Pelé foi o grande carrasco do Corinthians. O Corinthians ficou sem ganhar do Santos por 11 anos e nesse período ele marcou 50 gols contra o Corinthians. Isso é demais. Mas, assim, por uma questão de natureza, assim, pode surpreender todo mundo que está assistindo, mas eu assisti muito o Pelé. Em 73, eu pivete, eu ia sempre que dava, eu ia para o Pacaembu, e foi o campeonato que foi dividido com a Portuguesa. Então, eu só lembro de um 3-2 para o Santos, maravilhoso, que o Pelé fez um gol, ele matou no peito, virou. Sim, espetacular, todo mundo ficou babando. Quem teve a chance de ver o Pelé jogando, não esquece. Não esquece. É muito engraçado isso, porque tipo, você deixa de pensar nas coisas, vai cuidando do dia a dia, mas o Pelé morreu e vieram várias memórias do Pelé, o que ele fez em campo. E assim, Avelar, eu conversei bastante com o Pepe, conversei com o Mengalvio. O Pelé, ele fazia questão de ser igual a todos. Ele não tinha privilégio, ele jogava na seleção brasileira, ele tinha o mesmo quarto, ele tinha as mesmas funções táticas, ele marcava, ele falava com todo mundo. Não era o presidente, não precisava ser presidente, como foi o Romário, como foi o Ronaldo e como é o Neymar. Precisava de alguém para cuidar dele com 39 anos? Precisava de alguém com 39 anos para cuidar dele com 30 ou não? Não precisava não, né? De um lateral direito. Não, e mesmo o seu Didi nunca foi para concentração. Não precisava de 2 barbeiros, enfim. Mas o Pelé era companheiro. Isso sempre pesou.
todos os jogadores falam, ele chorando, olha, é uma coisa assim que vai ficar para sempre, assim, porque e mais, ele tá recebendo a bola de ouro que na época os franceses são tão voltados ao umbigo que eles só votavam em europeus. Agora, então, depois eles acabaram dando uma bola de ouro para o Pelé em homenagem ao erro que eles cometeram. E aí eles calculam, como você disse no começo do programa, Vilar, 7 bolas de ouro para o Pelé. Ele realmente deveria ter ganho 14. Ele foi espetacular. Exatamente. Um comentário do Diego Sabino: o Pelé no futebol, vocês consideram tão fundamental quanto Ayrton Senna no automobilismo, por exemplo, Cosme? Olha, Avelar, eu vou falar aqui mais, viu? Eu vou falar aqui mais, porque no automobilismo a gente teve vários e vários grandes ídolos, o Schumacher, não tem como falar... Para ficar no Brasil mesmo, né? Olha, o Pelé, no futebol não, o Pelé está acima de todos. Com todo respeito, o Ayrton Senna também é um grande ídolo, mas como o Pelé não. E para você, o que você acha? Eu aproximo bastante o Pelé do Michael Jordan, assim, por tudo que pela evolução do futebol com a evolução do basquete. A Juscelina Araújo discorda, acredita que o Pelé não tem igual. Olha, é verdade, pode ser. André Santos comentando também: o melhor, Pelé foi o melhor. Bacana ter essa interação de todos vocês. Cosme, você sabe que eu sou, cara, um apaixonado por fotografias de esporte, fotografias esportivas, assim. Assim como você, a gente perde um bom tempo editando as matérias e escolhendo a melhor foto. E acho que é quando o repórter fotográfico, né, que não apenas o cara que faz o clique, um repórter exatamente, ele faz disso conta uma história exatamente. Então, Cosme, o Pelé foi o rosto mais conhecido, durante muitas décadas, o rosto mais conhecido do mundo, e muito por conta desse trabalho de fotógrafo, né? Sim. E vamos também contar alguns bastidores, porque ele sempre foi muito midiático, sem perceber. Ele foi até uma pessoa que anteviu muito o que ia acontecer agora. Ele sabia onde estavam os fotógrafos posicionados. Quem me contou isso foi o Manente, lá do Estadão, e assim, ele corria para lá, sabia onde estava, sabia se posicionar. O Pelé é sempre muito esperto, e assim, a imagem do Pelé era o próprio resumo do futebol, né, Avelar, que a gente conversou sobre isso. Ele nasceu para jogar futebol, 1,73 m, 70 quilos, o espaço gravitacional dele perfeito, a musculatura, já fizeram estudos de biomecânica, fisiologia. Pelé, olha, não tem igual, ele nasceu para fazer o que fez. E, como você disse, do Michael Jordan, como o Pelé, imagina o Pelé jogando hoje com os gramados maravilhosos, com o uniforme pesando gramas. Ele não, ele jogou com o pior uniforme, chuteira com prego, estádios lameados, e mais para o nosso internauta saber, o cartão vermelho e amarelo foi criado por causa do Pelé, pela Copa de 66, tanto que a Bulgária e Portugal chutaram o Pelé, bateram no Pelé, e na época se chamava Futebol Força. Futebol Força, exatamente. A gente está participando aqui exatamente de alguns programas nessa sexta-feira, primeiro dia após-morte do Pelé, e me perguntaram, Cosme, se o Pelé jogaria hoje em dia. Poxa, muito, né? Você responde. O que você acha? Em qualquer time. Acho que não teria Tite, não teria esquema tático, zonas do campo, titês que segurasse o Pelé. Você falou do Manente. Olha, então, quem deixou também um recado para a gente. Original do Manente, fotógrafo, e trabalhei na despedida do Pelé em 74. Quando no campo, eu achei que a melhor foto seria ele tirando as chuteiras. Tentei conseguir liberar a segurança, entrei no vestiário já sozinho, esperei por 20 minutos. Quando ele chegou chorando muito, viu comigo ali, mas não falou nada. Só que na hora de tirar a chuteira, em vez de sentar como eu gostaria que fosse, ele pisou com o pé direito no calcanhar do pé esquerdo e vice-versa. Mesmo assim, foi a melhor foto do momento, a despedida dele Foi a melhor foto do momento. E o Manente fala com uma tranquilidade, assim, Manente paulistano da Moca.
tá no interior de São Paulo, fez assim, e aí tá a foto, fez, poxa, muito, muito obrigado mesmo de contar pra gente, dividir como é que foi essa história. Você imagina que o rei do futebol vai tirar a chuteira como você tira o tênis quando chega em casa, Cosme, pisando no calcanhar direito pro esquerdo, assim, poxa, humaniza o cara. É aí que eu digo do trabalho do repórter fotográfico, não só alguém que vai lá e tira fotos, por exemplo. Aí estão algumas fotos do Manente, Cosme. Então, Avelar, a gente conversa tanto sobre isso, é esse acesso que a gente sente muita falta. Hoje os jogadores ficam numa redoma, a gente não consegue nem chegar perto e, infelizmente, a gente não sabe sobre o que eles pensam, como eles são de verdade. Na época, os fotógrafos, os jornalistas chegavam muito perto do Pelé. Vou cometer uma inconfidência aqui. Deus o tenha, o Tuca, o repórter do Estadão, em algumas, como posso dizer, algumas folgas no México, ele cansou de ceder o próprio quarto dele pro quarto do hotel, para o Pelé conhecer mais próximo algumas mexicanas. Então, olha o grau de proximidade. Exatamente, é muito diferente de hoje em dia, a gente pode dizer assim. Essa, para mim, acho que é uma grande foto que resume o Pelé. A gente tem a foto da tuba, que forma uma áurea assim, ao redor do Pelé. Tem a foto do coração, por exemplo. Eu não vou saber citar todos os fotógrafos super talentosos que, poxa, o Brasil foi feliz de ter também. São Pelés da fotografia que a gente teve e ajudou a contar essa história. Cosme, eu quero agradecer você demais, agradecer o Pietro também, que já saiu da nossa live, agradecer todo mundo que mandou o recado, mandou o seu depoimento. Valeu, é um dia assim que a gente está enlutado, mas essa live aqui foi para trazer um bom momento, assim, para trazer um respiro, para contar coisas boas de quem viveu, quem esteve próximo com o Pelé, e você que entrevistou o Pelé algumas vezes. Pois é, Avelar, eu também, assim, a gente encerra o ano, de um ano árduo, de muito trabalho para a gente, de crescimento em todos os sentidos, e triste pela perda de Pelé, mas pelo reconhecimento finalmente do ídolo que a gente teve e não soube valorizar como merecia. Grande abraço e homenagem a gente faz quando as pessoas estão vivas. É isso que fica de lição para mim do Pelé. Valeu, Cosme. Bom, quero convidar todos para acessar r7.com, lá tem muito mais material sobre o Pelé, a gente vai acompanhar, claro, ao longo de todos os dias, aí tá a página. Gosto desse site, gosto bastante, é o site que a gente trabalha, é claro, aos 22 anos, por exemplo, é a manchete que tá lá. Pelé já somava mais gols que Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé juntos. Então, para, de repente, gerações que não têm muita ideia do que teria significado o Pelé, do que foi o Pelé, do tamanho que foi esse homem lá na década de 50, 60 e 70, tem um pouquinho aqui no r7.com. Obrigado para você que acompanhou essa live com a gente, que prestou a sua homenagem ao rei do futebol e, sobretudo, claro, obrigado, Pelé. Aqui a gente não diferenciou o cidadão Edson e o rei Pelé, a gente prestou mesmo uma homenagem à majestade, ao rei do futebol, e como ele gostava de dizer, love, love, love. Obrigado, Pelé.